Olá, meu nome é Évila. Sou estudante da Católica do Tocantins, juntamente com a Marcela e a Daniela. Nós estamos aqui para resolver um problema de pesquisa operacional. Nosso professor é o William Dias. E nós vamos resolver essa questão utilizando o método Simplex e resolvê-la no software Tora. O que diz a questão? Um fazendeiro está criando porcos e deseja determinar que quantidade dos tipos de alimentos disponíveis deveria dar a cada porco para atingir certas exigências nutritivas a um custo mínimo. A tabela seguinte fornece a composição dos alimentos, em unidades por quilo. Pede-se a formulação de custo mínimo. Bem, nessas questões de modelagem matemática, nós temos que seguir 3 passos. Quais são eles? Temos que determinar quais são as variáveis de decisão, as restrições e a nossa função objetivo. O que é variável de decisão? É aquilo que eu quero determinar no meu problema, ou seja, saber a quantidade, determinar a porcentagem de algum produto. Isso vai estar sempre na questão. E, de acordo com a questão, o que o fazendeiro deseja? Determinar as quantidades do tipo de alimentos. Então, nós sabemos que a quantidade de milho, trancagem e alfafa vai ser as variáveis de decisão, porque ele não sabe quanto que ele tem que dar para os porcos para poder atingir um custo mínimo. No caso, ele tem certas exigências nutritivas, ou seja, por dia, esses porcos têm que ingerir no mínimo 250 gramas de carboidrato, 200 de proteínas e 180 de vitaminas. Então, isso já vai entrar na parte das restrições. E nós temos o custo por quilo dos alimentos, milho, trancagem e alfafa, 0,5, 0,25 e 0,30. Nós montamos da seguinte maneira, as variáveis de decisão. Quantidade de milho eu vou chamar de X1, a quantidade de trancagem de X2 e a quantidade de alfafa de X3. As restrições ela vai ser montada da seguinte maneira. O carboidrato, a exigência diária mínima é de 250. Então, eu vou pegar 80 vezes a quantidade de milho, que eu não sei qual é, X1, mais 50 vezes a quantidade de trancagem, X2, mais 20 vezes a quantidade de alfafa, X3. Isso tem que ser maior ou igual a 250, porque o mínimo é 250. Proteínas da mesma maneira. 15 vezes a quantidade de milho, X1, mais 60 vezes a quantidade de trancagem, mais 40 vezes a quantidade de alfafa. Maior ou igual a 200. Tá aqui. E vitaminas também da mesma maneira. Milho vezes 20 vezes a quantidade de milho, X1, que eu não sei, mais 30 vezes a quantidade de trancagem, mais 50 vezes a quantidade de alfafa. Isso tem que ser maior ou igual a 180, porque o mínimo de vitaminas é 180. A função objetivo do problema é minimizar o custo. E ele deu qual é o custo por quilo do milho, da trancagem e da alfafa. E como nós não sabemos quanto de cada alimento nós vamos dar, nós vamos pegar o custo por quilo e multiplicar pelas variáveis. 0,5, que é o do milho, vezes a quantidade de milho, X1, mais 0,25 vezes a quantidade de trancagem, X2, mais 0,30 vezes a quantidade de alfafa, X3. E essa é a modelagem do problema. Agora, vou passar para minha amiga Marcele e ela vai iniciar a parte de inserir esses dados no software Tora. Então, vamos lá, gente. Esse é o software Tora. Para iniciar, nós vamos começar clicando aqui em Click Here. Nós vamos utilizar a programação linear para a resolução desse problema. Então, clique aqui, depois aqui. O primeiro passo é definir um título para o nosso problema. Pode ser qualquer nome à escolha. Vamos colocar exemplo.
Em seguida, nós vamos definir quais são as variáveis do nosso problema. No caso aqui, como a gente viu na modelagem matemática, são 3 variáveis de decisão. Então, a gente preenche aqui. Depois, nós vamos definir quais são as quantidades de restrições. Que, como a gente viu aqui nos nossos problemas, nos nutrientes são carboidratos, proteínas e vitaminas, são 3 também. Feito isso, a gente clica em Tab, aí vai apresentar essa tabela, nós vamos realizar o preenchimento dela. O nosso problema, ele pediu para minimizar os custos, e aqui no software fala que é maximizar, então a gente faz a troca apenas clicando aqui em cima do nome. Depois a gente começa o preenchimento, preenchendo a função objetivo, que ela define que x1 é meio, x2 é 0,25 e x3 é 0,30. Feito isso, nós vamos definir quais são as nossas restrições. Primeiramente, carboidrato, que é em x1 80, em x2 50, em x3 20. Que é maior ou igual a 250. A segunda é proteína, que é 15, 60, 40, maior ou igual a 200. E a terceira, 20, 30 e 50, maior ou igual a 180. Agora eu vou passar para minha parceira Dani, que vai estar explicando como que é feita a resolução desse problema no software. Olá, gente, eu me chamo Daniela e agora nós vamos resolver o problema de pesquisa operacional. Após colocar todos os dados na tabela, vamos clicar em Solve Menu. Ele vai pedir para estar salvando a data, você clica em Não. Solve Problem. Nesse problema, ele só resolve algebricamente porque ele possui mais de 2 restrições de variáveis. Vai ser em interações pelo método M. Clique em ir para a próxima tela, de novo. Nessa tela aqui, ele traz a tabela do Simplex, onde ele traz os valores. E vamos clicar em todas as interações que ele vai resolver. E após a resolução, ele vai apresentar, conforme aqui, que a interação número 4 é a melhor. Clique em OK. Vamos lá conferir. Na interação número 4, ele fala que o x1 será 1,63, no x2 1,60 e no x3 1,99. Então, esses valores correspondem às variáveis que vão fazer com que o nosso custo seja minimizado. E aqui finaliza mais uma resolução do exercício.